Esse foi o vídeo da série, vocês assistiram? Só os inteligentes viram. Quem viu o vídeo da série? Levanta a mão. Ah, bastante gente, isso aí. Travou o computador, já ele volta. Essa é a nossa série, tudo sobre Jesus. Semanalmente aqui na Rede nós estamos estudando um livro muito especial da Bíblia, que é o livro de Filipenses. E nós estamos tentando compreender, semana após semana, o que é uma vida centrada em Cristo Jesus. Tentando compreender as implicações dessa vida, tentando compreender o que é realmente uma vida onde Cristo é o centro. E obviamente, juntos como igreja, nos incentivando a viver essa realidade de uma vida centrada em Cristo Jesus. Nós estamos no capítulo 3 de Filipenses. O capítulo 3 é um capítulo importante, é um capítulo chave, e Paulo vai falar do seu exemplo pessoal, quem ele era, quem ele é, o que Cristo fez por ele. A partir do seu exemplo, vai demonstrar para mim e para você como que ele estava nesse processo de compreender essa vida centrada em Jesus. E nós temos falado da importância desse tema, e esse tema, ele é muito importante, e eu tenho dito aqui semana após semana, porque se Jesus não for o centro da sua vida, preste muita atenção, alguma outra coisa será. Se Jesus não for aquele que vai guiar os seus valores, os seus sonhos, os seus projetos, a sua agenda, se Jesus não for aquele que vai guiar a forma como você pensa em casamento, em relacionamentos, em namoro, em criação de filhos, alguma outra coisa vai ditar. É impressionante que, se você não tiver algo que de fato é algo absoluto, algo que você possa confiar, algo que você possa realmente depositar a sua vida, você vai colocar em alguma outra coisa que com certeza vai te destruir. Eu fico pensando que, como que alguém se propõe a criar um filho hoje em dia, se não for a partir da perspectiva cristã, da perspectiva de Cristo? Loucura! É loucura! Essa semana mesmo eu vi um artigo que, cara, eu fiquei assustado, um artigo não, um vídeo. Eu confesso que eu até achei que era mentira o vídeo. E o que eu vi foi de uma mulher falando, dessas progressistas, dizendo que o que ela acha que é o correto é que a partir de agora os pais precisam pedir autorização para os seus filhos bebês para trocar a sua fralda. Tu acredita nisso? Aí o entrevistador pergunta assim, mas como assim? Mas crianças de meses? Sim, crianças de meses. Mas ele falou assim, mas a criança não vai entender, não, mas ela vai dar sinais de que ela está te autorizando a trocar a fralda dela. E ele falou assim, mas e se essa criança não der esses sinais? Então você não pode tocar nela. Loucura, não? Insano, né? Insano. Mas o que é isso? São pessoas que estão procurando viver com base em algum padrão, em algum código de conduta, tentando obviamente acertar na vida, mas sem algo que de fato elas podem centrar a sua vida. Eu não quero que vocês sejam assim, eu não quero ser assim. Nós precisamos entender e compreender o que é uma vida centrada em Cristo. E como eu disse, se não for Jesus, outra coisa vai ser. Quero mostrar um vídeo. Funcionou o computador? Posso mostrar um vídeo? Deixa eu mostrar um vídeo que eu vi essa semana, só para vocês entenderem muito bem do que eu estou falando. Eu quero mostrar um vídeo sobre alguém que centrou a sua vida em alguma outra coisa. Presta atenção. Vamos ver. Loucura, não? Percebe o que é você viver a sua vida com algo no centro? No caso dessa menina, era a Sandy. A Sandy estava tão no centro da existência dela, que ela chegava a machucar o nariz para tentar afinar o nariz para ser igual a Sandy. Ela buscou trabalhar num lugar onde ela pudesse ter contato com a Sandy. Ela alinhou a vida dela, os projetos dela, baseado naquilo que ela tinha como centro da sua existência. A Sandy, loucura, não? Como eu tenho dito aqui, se Jesus não for o centro, alguma outra coisa vai ser. Aí pergunto a vocês, já pensou como seria se nós amássemos a Jesus da mesma forma como essa menina ama a Sandy? Já pensou como seria se a gente tivesse com o mesmo alvo a Cristo, da mesma forma como essa menina tem em querer estar perto da Sandy? Já pensou como seria se com a mesma paixão nós quiséssemos conhecer a Cristo, assim como essa menina também com essa mesma paixão queria conhecer a Sandy?
Talvez é um pouco disso que Paulo está falando aqui, não sobre conhecer a Sandy, mas sobre conhecer a Jesus. É por isso então que nós vimos na semana passada, ele falando sobre estar disposto a perder para poder ganhar. É por isso que nós vimos semana passada que ele estava falando sobre sondar as motivações e convicções, sobre redirecionar as suas paixões. Paulo está nos dando boas dicas, bons sinais, para aprendermos a realmente viver essa vida onde Jesus é o centro. Hoje eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. Se puder, você pode abrir comigo. É muito importante você deixar aberto aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, para que você possa acompanhar durante essa mensagem. E obviamente, se você não tem Bíblia, não tem problema, eu coloco aqui atrás para que você possa acompanhar. Filipenses capítulo 3, do verso 12 até o verso 16. Diz assim a palavra de Deus: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para ganhar as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós precisamos demais do Senhor. O nosso coração, ele tem uma facilidade enorme para se entregar para tantas outras coisas que não o Senhor. Deus, embora a gente dê risada dessa menina que a gente acabou de ver o vídeo, o nosso coração é igualzinho dela. E muitas vezes as nossas paixões, as nossas devoções, estão em tantas outras coisas que não o Senhor. E é verdade, Deus, isso sempre nos frustra. Isso é sempre incompleto, Deus. Nada além do Senhor será capaz de satisfazer, Deus, o nosso coração. Por isso nos ensina. Deus, nesses minutos que nós vamos ter juntos aqui, ao redor da Tua Palavra, por favor, nos ensine, fale ao nosso coração, nos aponte as áreas que o Senhor quer trabalhar em nós. E a partir de tempos como esse, Senhor, nos desafie, nos encoraje, nos exorte, mexa com a gente de alguma forma, para que possamos dar passos mais significativos em direção a essa vida centrada em Jesus. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Pessoal, quando nós olhamos para textos como esse, como eu tenho dito semana após semana, é comum a gente bater uma certa depressão, uma certa deprê. Porque, como eu disse, a gente está olhando para a vida de Paulo. E Paulo fez coisas, Paulo falou coisas, Paulo vivia uma realidade que muitas vezes nos assusta, é verdade. Eu pelo menos olho para essa realidade aqui e tenho aquele medo e aquela vergonha algumas vezes e falo, caramba, cara, eu estou tão longe disso. Não sei se acontece com você, talvez eu seja mais pecador que você, eu não sei, mas acontece comigo. Quando eu olho para esses pontos que eu mesmo prego aqui, saiba que eu pego para você, mas prego para mim em primeiro lugar, porque de fato o padrão é certamente elevado. Aliás, eu até relembrei, essa semana preparando essa mensagem, eu até revisitei algumas mensagens anteriores, lá no início, e era comum eu falar no início da série, que a carta aos Filipenses, embora seja uma carta leve, o tema é alegria, é uma carta para frente. O Paulo não está dando dura na igreja, pelo contrário, ele está feliz com a igreja. Sim, apenas alguns ajustes, para gerar ele está feliz. O tom da carta é um tom de leveza. Eu disse que se torna pesado estudá-la. Porque o padrão estabelecido aqui, de pessoas que andam com Jesus, acabam sendo um padrão elevado. Paulo fala coisas para mim e para você aqui, que de fato nos incomodam de certa forma, e fala, rapaz, se esse é o padrão, está complicado para mim. É como aquele garoto nerd da escola, sabe? O professor manda fazer um trabalho sobre vulcão. E aí você, como um bom brasileiro, um dia antes, certo? 9 da noite, vai para o Google e bota vulcão no Google, né? E começa lá a ver alguma coisa, Wikipedia lá, e mega lá, YouTube, vulcão. E daí você tem a brilhante ideia de fazer um trabalho para impressionar, e você vai fazer um slide. Olha que bacana, um slide. Você prepara um PowerPoint sobre vulcão, lá a tua aula, e aí você bota imagens, bota um videozinho, animação do vulcão,
e vai todo feliz com um pendrive para a escola, para esse é o seu trabalho. Aí você chega na escola, quando você entra na sala de aula, tem uma maquete 4x4 de um vulcão verdadeiro, que sai lavas de verdade, daquele colega nerd, sabe? Ele aperta um botão, a luz da sala começa a piscar, fica escuro, e acende aquele vulcão, começa a sair lava de verdade, a galera pira, e você tem aquele pendrive com o teu PowerPoint para mostrar para o professor. Chato, não? Às vezes eu tenho essa sensação quando eu estudo Filipenses. Parece que o padrão é tão elevado, e a gente é confrontado às vezes com o nosso modo de viver, e que deixa a gente meio sem graça, mas isso é bom, mas isso é bom. É bom porque de alguma forma, a proposta então dessa carta, vai ser encorajar você também então a subir o seu padrão, e obviamente preparar uma maquete para a próxima aula, esse é o nosso desejo. E agora ficou mais legal, ficou bem mais interessante o texto, porque como eu disse, se o padrão até então ele era bem elevado, a partir de agora, o texto ganha um outro contorno, e é muito legal, porque Paulo eleva o padrão, Paulo diz o que é viver para Jesus, mexe com a gente, nos incomoda, faz a gente ficar meio sem graça no canto da sala, mas o próprio Paulo agora no verso 12, vai começar de maneira brilhante, porque olha o que ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, e a gente fica aliviado, pelo menos eu fico aliviado e falo, uau, cara, que bom saber que Paulo estava na mesma luta que eu e você estamos. Então ele tem muito a ensinar para a gente, ele tem muito a ensinar para mim, a gente tem muito que aprender com esse cara. Na verdade ele estava aprendendo do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, e que legal que ele também estava nesse processo, ele não chegou lá, ele não é um exemplo perfeito, não, ele é um cara como eu e você, que também está aprendendo a viver uma vida onde tudo é sobre Jesus, e isso me dá esperança, e eu espero que dê esperança para você também. Agora, a gente está vendo aqui semanalmente, tá bom? Algumas ações práticas da vida de Paulo, e que talvez ajudaram ele a compreender e a viver essa vida centrada em Jesus. Nós vimos semana passada algumas ações práticas, e eu quero continuar essas ações hoje, tá bom? E a primeira ação prática de Paulo aqui, que ele coloca para a gente, é o seguinte: busque a humildade. Com seu exemplo, com seu testemunho, o que ele está nos ensinando em primeiro lugar é: busque a humildade. Olha o que ele diz no verso 12a e no verso 13a, leia comigo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. E ele diz no início do versículo 13 de novo: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. É encorajador esse início. Porque se no final do versículo 11, 10, ele eleva o padrão, ele fala do seu desejo, ele fala que ele quer conhecer, lembra, ele terminou pesado semana passada, porque ele fala que ele quer conhecer a Cristo, ele quer participar dos sofrimentos de Cristo. Uau, brutal. Mas ele vem logo e fala assim: não que eu já tenha obtido tudo isso. Em outras palavras, eu estou no processo, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não alcancei, eu tenho muita coisa para melhorar, eu tenho muita coisa para crescer. É isso que Paulo está falando aqui. Porque pensa bem, quando eu penso num cara como o apóstolo Paulo, o homem que mais plantou igrejas no Novo Testamento, o personagem talvez depois de Cristo mais relevante do Novo Testamento, se não um dos personagens mais relevantes da Bíblia, um cara que tinha o poder de Deus sobre ele. Paulo tem relatos de curar pessoas, Paulo tem relatos de milagres impressionantes, Paulo tem relatos até mesmo de ressuscitar um camarada. Lembra dessa história? Atos capítulo 20, o Eutico, culpa de Paulo também, porque ele pregou muito. Paulo estava pregando pra caramba, ele virou a noite pregando, começou a pregar de fim de tarde, e foi pra noite, não tinha relógio, não tinha ninguém pressionando ele aqui, ele mandou ver. E tinha um cara na janela, parece que era um lugar que tinha janelas, era alto, um cara na janela dormiu e caiu, capotou. Imagina no meio do nada, alguém cai morto na sua pregação. Paulo parou de pregar, segurou o ponto aqui, foi lá, orou pelo cara, ele ressuscitou e voltou a pregar. E esse cara nunca dormiu mais nenhum sermão, tenho certeza, tá bom? Talvez alguns de vocês aqui precisaram passar por essa experiência, né, de não morrer, obviamente, mas só um tombinho, passar uma vergonha seria legal, né, cair, passar uma vergonha. Quando você vê alguém dormindo do seu lado, você cutuca e fala assim:
Tiago pediu para você levantar e orar. Aí deixa a pessoa levantar e orar no meio do culto. Tô brincando, não faça isso não. Esse era Paulo, o poder de Deus. Era um cara tremendo, com histórias fantásticas. E mesmo assim, ele vira para mim e para você e escreve: eu não cheguei lá. Eu também estou no caminho. Irmãos, não achem que eu já alcancei. Não, eu ainda não. Demonstra uma profunda humildade. E isso é libertador. Isso é libertador, galera. Por isso, seja humilde. Reconheça que você tem muito a crescer. Talvez o primeiro passo de você viver uma vida onde tudo é sobre Jesus é você reconhecer que você não vive uma vida onde tudo é sobre Jesus. Às vezes é difícil, sabia? Na cultura que a gente vive, evangélica brasileira, é muito comum você ir na rua e perguntar para as pessoas: diz aí para mim, quem é Jesus para você? Uma das respostas mais comuns que você vai ouvir, sabe qual vai ser? Ah, Jesus é tudo para mim. E quando a pessoa diz isso para você, você interpreta na hora, quer dizer que Jesus não é nada para ela. Mas é uma frase, as pessoas usam, é um jargão. Às vezes falta o reconhecimento de que se Cristo não é o centro, Ele não é nada. E se Cristo não for o primeiro, Ele não serve como segundo. Então o primeiro passo é: reconheça que a gente tem muito a crescer. Reconheça que você tem a propensão enorme de colocar outra coisa no centro, como essa menina que colocou a Sandy. Nós somos essa menina, a gente ri dela, é verdade, mas a gente faz a mesma coisa, só que com outras coisas. E o primeiro passo é reconhecer. E quando você busca a humildade, é muito legal porque acontece duas coisas com você. Primeiro, obviamente, como eu já disse, porque você reconhece que você tem um caminho muito grande para percorrer ainda. E segundo, que é muito legal, porque junto com esse reconhecimento, você reconhece que sozinho você jamais vai conseguir. Por isso que é legal a humildade, porque ela dá uma sensação real de quem você é, onde você está, e também ela te mostra que para você chegar lá sozinho, pelas suas próprias forças, você não vai conseguir. Queridos, quando uma igreja entende isso, ela se torna uma igreja mais amorosa com aqueles que estão para trás. Ela se torna uma igreja mais amorosa e paciente com aqueles que ainda estão batendo cabeça na vida. Quando você reconhece isso, você se torna mais amoroso. Não que vai passar a mão e fazer vista grossa para pecado, claro que não. Mas você consegue ser mais amoroso para com o pecador, porque você reconhece que você é tão pecador quanto. Quando você reconhece isso, você para de se comparar com quem está atrás de você, porque a gente nunca se compara com quem está na frente. A gente se compara com quem está atrás, com quem faz menos do que você, com quem talvez de maneira ainda mais turva está ainda mais longe de Jesus. Mas não, quando você busca a humildade, você de fato cresce e você começa a ficar pronto para Deus trabalhar no seu coração. E para que Ele realmente te ajude a colocá-lo em primeiro lugar. Busque a humildade. Eu ia contar uma história, mas eu vou pular aqui, porque nosso tempo está avançando. Segundo lugar, o segundo ponto que Paulo coloca nessa passagem para mim e para você, e que vai nos ajudar de maneira prática a viver essa vida onde tudo é sobre Jesus, é desejo e foco. Isso é legal. Tem muita gente que, como Paulo, consegue ir bem nesse primeiro item. Talvez, depois desse primeiro ponto, eu acho que você não vai ter dificuldade em nessa área ser humilde e reconhecer que, poxa, é verdade, eu preciso crescer. Estou certo? Acho que ninguém aqui vai ter a audácia, a coragem de levantar e falar: Tiago, eu vou até sair, me dá licença, eu vou até sair agora do sermão, porque está muito bacana, eu gosto de ouvir você falando, mas olha, se tem uma área que eu não preciso ouvir, é essa área, porque Cristo já é o centro, eu já vivo para Ele, olha, eu estou arrebentando. Eu sei que ninguém vai falar isso, pelo contrário, todos nós vamos certamente ser humildes e reconhecer que nós precisamos crescer nessa área. Agora, o problema é que a gente não pode parar ali. Muitas pessoas conseguem reconhecer que precisam crescer nessa área onde tudo é sobre Jesus, mas somente esse reconhecimento não é suficiente. Por isso que Paulo continua, e ele fala sobre desejo e foco na mudança. Olha o que diz ainda o verso 12 e o verso 13. Ele diz: olha, não que eu já tenha obtido ou sido aperfeiçoado, mas, tem esse mas aí, muito importante, eu prossigo para alcançá-lo.
E de novo ele repete no versículo 13: irmãos, não achem que eu já cheguei lá, mas, de novo, uma coisa eu faço. Paulo não só reconhece que ele precisa crescer, mas o que é importante aqui, ele tem um desejo real de querer crescer. E queridos, preste atenção agora, porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu vou até falar mais baixo para dar mais atenção de vocês. Quando você não quer crescer, quando você não tem o desejo de crescer no conhecimento de Jesus, na profundidade de Jesus, de deixá-lo no centro, isso pode ser um bom, mas ao mesmo tempo um triste indício de que você ainda não compreendeu o Evangelho. Eu vou repetir, agora mais curta a frase. Quando você não tem o desejo de crescer, preste bem atenção, galera, todos vocês. Quando você não tem o desejo de aprender mais de Jesus, quando as coisas de Deus, como isso aqui, por exemplo, é desinteressante para você, fique ligado, meu amigo, minha amiga, porque isso pode ser um sinal claro de que ainda Jesus não te salvou e que você está indo a passos largos, indo para o inferno. Porque olha o que Paulo diz no próprio verso 12: eu quero crescer, né? eu não cheguei lá, mas eu tenho esse desejo, e olha ali, pois foi para isso que eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Mas claro, impossível. Paulo está dizendo, olha, Jesus nos salvou, e essa salvação, ela continua sendo trabalhada em nós, para que ela gere em nós esse desejo real de crescimento, de profundidade, de tirar outras coisas do centro e colocar Jesus, de constantemente, quando nos desviamos, voltar para Cristo. É isso que Paulo está falando aqui, esse desejo real de ser aperfeiçoado. Por isso que o desejo, ele é importante, ele é um autenticador da fé. Se você deseja, se você quer aprender de Cristo, se essas mensagens você quer prestar atenção, porque você quer que Deus fale com você, ótimo, é um bom indício de que Deus está trabalhando no seu coração. Lembra lá do capítulo 1, versículo 6? Quando o próprio Paulo diz que ele está convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la, é o próprio Jesus. Aquele que começou esse processo de tirar as coisas do lugar e se colocar no lugar, que é o próprio Jesus, ele vai continuar a fazer isso na sua vida o tempo todo. E se você não tem esse desejo, se você não quer isso, pode ser um bom e triste indício de que Jesus não está no teu coração ainda. Isso é preocupante. Por isso, deixa eu me perguntar, você quer crescer? Você realmente deseja viver uma vida onde tudo é sobre Jesus? E eu espero que sim. Eu espero que talvez você fale assim, Tiago, eu estou meio longe, mas eu quero. Ótimo! Isso é um bom sinal de que Deus está trabalhando em você. Agora, não é somente o desejo de crescimento. Isso é importante também. Mas a pergunta é, o que você tem feito para crescer? Quer ver um exemplo? E aí entra a parte do foco. Imagine um cara que quer emagrecer. Tipo eu, tá? Eu quero emagrecer, tá? Tipo eu. Em primeiro lugar, o que é necessário? Eu vou dizer o que eu já tenho. Em primeiro lugar, a humildade. Eu reconheço, tá? Então eu reconheço que eu preciso emagrecer, tá? Eu estou um pouco fora de peso, isso não é legal, questão de saúde e tudo mais. Então, nesse sentido, eu já sou humilde, pelo menos. Eu já tenho uma autocrítica e reconheço que eu preciso perder uns quilinhos aqui e acolá, tá bom? Agora, somente reconhecer é o suficiente? Não. Eu já reconheço há muito tempo, tá? Mas não chegou nada até agora de perder de fato uma coisa, tá? Reconhecer é importante, mas não é o suficiente. Eu não só preciso reconhecer, mas eu preciso querer emagrecer, tá? Agora adicionei o desejo. Eu não só acho que eu preciso, mas eu quero emagrecer, eu quero estar em forma, eu quero conseguir jogar bola e correr por mais de 6 minutos, que eu corro hoje, tá? E o resto eu só enrolo lá, tá? Eu quero poder correr, talvez a pelada toda, eu tenho esse desejo. Opa, isso é bom. Você não só reconhece, como você quer. Olha que legal, mas isso é suficiente? É óbvio que não. Eu estou há muito tempo querendo também, tá? Não só reconheço muito, mas eu estou há muito tempo querendo. É por isso que Paulo fala não apenas sobre desejo, não só sobre humildade, mas sobre desejo, mas também sobre foco.
Olha aí o versículo 13, que interessante. Ele diz: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Não é só um desejo, são ações. E não é qualquer ação, é foco, é uma ação específica que vai te ajudar a chegar nesse resultado. Isso é muito legal. Aliás, a palavrinha que ele usa aqui é muito bacana. Essa palavrinha, uma coisa, ela é muito legal na Bíblia. Ela já foi usada algumas vezes. Jesus já usou ela pelo menos 2 vezes. Lembra do jovem rico, quando vai até Jesus e pergunta sobre vida eterna? Jesus responde sobre os mandamentos. Ele diz: não, os mandamentos eu cumpro todos. Qual que é a resposta de Jesus? Uma coisa lhe falta. É legal essa palavrinha, uma coisa. Lembra de Marta e Maria? Jesus na casa de suas amigas, Marta, Maria, irmã de Lázaro. E a gente tinha Marta preparando o festão, o jantar, trabalhando na cozinha, aquela loucura de receber visita. Jesus chegou antes, não avisou, chegou cedo. E Marta naquela loucura, e Maria lá sentada aos pés de Jesus, só ouvindo ele falar, e aprendendo, e curtindo, e trocando ideia com Cristo. E Marta lá ralando. Aí Marta para, vira para Jesus, dá uma bronca em Jesus. Pô, Jesus, tu tá de brincadeira comigo? Pô, Jesus, eu estou aqui ralando, Marta só está aí na boa aprendendo, manda ela vir me ajudar aqui. Aqui Jesus responde para Marta: Marta, Marta, uma coisa só é necessário, e Maria escolheu a parte melhor. Legal essa palavrinha, uma coisa. Aquilo que realmente importa, aquilo que deve ser o foco para a nossa mudança, e é isso que Paulo coloca aqui. Foco tem a ver com ação, foco tem a ver com prioridade, foco tem a ver com você priorizar o que tem que ser priorizado. Não basta reconhecer, é importante, mas não basta só isso, não basta desejar, é importante, basta ação, e focar naquilo que realmente tem que ser feito. Não basta vir aqui domingo após domingo, ouvir pregações onde tudo é sobre Jesus, às vezes tomar nota, isso é importante, claro, mas somente isso não vai fazer com que você viva uma vida centrada em Cristo. Você precisa de muito mais do que desejar mudança. Você precisa focar naquilo que realmente importa, na ação. Você precisa começar a tomar decisões que realmente vão fazer de Cristo o centro da sua vida. Decisões que talvez não serão fáceis, é verdade. Pega os novos convertidos, quando se decidem por se batizar. Não é fácil, mas eles tomam essa decisão. Por quê? Porque eles querem focar em obedecer a Jesus. Pega aquele exemplo daqueles caras que faziam coisas erradas e entendem que Jesus mudou a vida deles. O foco na mudança para a glória de Deus nem sempre é fácil, mas sempre é necessário. Foco é importante, queridos, porque quando você foca em algo, você consegue dizer não para um monte de coisa, para poder dizer sim para as coisas certas. E é isso que Paulo está falando aqui. O objetivo dele, a ação dele, era conhecer a Cristo. A ação dele era se conectar com Cristo, era se aprofundar. Por isso, nós vamos ver agora, daqui a pouco nós vamos ver de maneira muito prática como que a gente pode fazer isso. Mas Paulo tinha então esse foco, essa ação. Josh Billings, um camarada que escreve e fala muito sobre focar naquilo que é necessário, um livro muito legal que ele escreve. Olha o que ele diz: viva como um selo postal, cole-se no único objetivo até alcançá-lo. Paulo fez isso. Ele se colou na ideia de viver para Cristo. E ele trabalhou para que ele conseguisse cumprir, ainda que ele estivesse nesse processo. Então, a humildade, deixa eu correr aqui. A humildade, ela te coloca no lugar certo, com o coração certo para ser tratado. E isso vai te levar ao desejo real de mudança, desejo de querer mudar e crescer. E desejo é bom. Porque desejo é um indicativo de que Deus está trabalhando. Mas não somente desejo. Isso vai levar você a focar, a agir, a fazer o que precisa ser feito. E aí por último, entra o quê? Penúltimo. A estratégia correta. Aqui fica legal, deixa eu correr aqui. Olha o que Paulo diz. Depois que ele reconhece, depois que ele deseja, depois que ele foca em mudanças significativas, nessa direção, ele traça a estratégia correta. A estratégia para se viver uma vida onde tudo é sobre Jesus. E olha o que ele diz no verso 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Rapidamente, Paulo propõe 3 passos práticos aqui. Em primeiro lugar, ele diz muito claro, eu preciso esquecer o que ficou para trás. Tá? Esse é o próximo slide, pode colocar. Esquecer o que ficou para trás. Paulo lidava com o seu passado. Paulo tinha dificuldades com o seu passado. Lembra? Ele era um assassino de cristãos. Lembra disso? Loucura, não? Paulo, na sua religiosidade, ele se entregou tanto para esse projeto, que ele perseguia a igreja de Jesus. Ele prendeu pessoas, ele matou pessoas, se bobear. O primeiro mártir da igreja, Estevão, quando é apedrejado, e é insano pensar alguém apedrejado, né? Não é aquela pedra pequena que a gente jogava nos amigos na briga de rua. Eu jogava pedra direto no meu amigo. Quando eu brigava com meu amigo, a gente pegava pedra e jogava no outro. Mas era pedra pequena, ali, aqui, né? Não, pegar uma pedra gigante, um paralelepípedo, jogar no cara que está próximo, na cabeça. Paulo estava ali assistindo, curtindo o movimento. Esse era Paulo. Então, quando esse cara talvez botava a cabeça no travesseiro, já pensou que doideira? Como é que ele lidava com esse passado negro de ter assassinado cristãos? Ele responde aqui, não, ele não lidava, ele deixou aquilo para trás. Agora entenda bem, não é que ele esqueceu. Na Bíblia, quando deixar algo para trás, falar de esquecer, tá? Não tem a ver com não lembrar de algo, não tem a ver com perder a memória ou falhar em recordar de algo, não, tem a ver com você não deixar aquelas coisas do passado influenciar o seu presente. O esquecer o que para trás fica, tem a ver com não deixar que aquelas coisas do passado venham atormentar o seu presente, até porque Paulo tinha plena convicção de que ele foi perdoado e salvo por Jesus. Se por algum motivo Paulo talvez voltasse a sua memória, quem ele era, no mesmo instante ele pregava o evangelho para ele mesmo, e lembrava que ele era um filho aceito, amado e perdoado, não por o que ele fez, mas por aquilo que Jesus fez. Então isso é esquecer o que ficou para trás. Não literalmente, não apagar da sua memória, isso é impossível. Mas se o teu passado voltar para o teu presente para te condenar, para te colocar culpa, para te apontar um dedo, na mesma hora você prega o evangelho para o seu passado. E diz que você foi perdoado, amado e aceito por Jesus, por aquilo que Ele fez, não pelo que você fez. Esse é o primeiro passo. Não é ficar se martirizando, cara, eu não consigo. Na verdade é não olhar para trás. E o segundo passo, obviamente, é olhar para frente. Ele diz, eu quero avançar para as coisas que estão adiante. E pergunta, quem se acha que Paulo tem em mente quando ele olha para frente? Cristo. Tem a ver com foco aqui também. O olhar para as coisas que estão adiante é olhar de Cristo como objetivo final. A linguagem aqui, ela remete a um corredor que está correndo. Já experimentou correr olhando para trás? Não dá certo. Correr olhando para trás, correr com a mão no bolso é tragédia na certa, né? O corredor, ele olha para frente. Porque se ele olhar para trás, ele perde direção, ele capota, ele tem que olhar numa direção e partir fim para aquilo ali. É isso que o autor de Hebreus fala lá no capítulo 12, que o corredor ele corre olhando para o autor e consumador da fé. Jesus é o percurso e é também o fim. O foco de Paulo então está adiante, olhar para Cristo, conhecer a Cristo, viver com Cristo, viver para Cristo, olhar para frente, de maneira clara e objetiva. Deixa eu rapidamente falar sobre isso. Como que a gente faz isso na prática? Como é que a gente pode realmente focar em Jesus, olhar para frente e caminhar na direção dele? Coisas muito simples, tá? Eu não quero ser simplista, mas eu quero ser simples e objetivo. Em primeiro lugar, rapidamente, devocional, hora silenciosa, leitura, chame como você quiser, Quer caminhar em direção a Jesus? Quer começar a colocar as coisas no lugar e deixar Ele no centro? Comece, pelo menos um tempinho, se esforce para passar pelo menos um tempinho diário com Jesus de qualidade. Faça devocional, hora silenciosa, chame como você quiser. Queridos, material tem de sobra. Tem muitos materiais devocionais legais pra caramba. Eu lá em casa estou usando um de Salmos, que é o que o Keller escreveu com a sua esposa. Eu e a Miriam, a gente faz às vezes em 7, 10 minutos, muito rapidinho. Profundo, objetivo, gostoso e que nos faz ficar ao redor de Jesus. Alguns irmãos aqui fazem online, né? O Edilson, que está lá em cima hoje com os juniores, ele bota no grupo dele quase que todo dia uma devocional da editora Fiel.
Lá o blog da Editora Fiel, todo dia lança uma pequena devocional. Texto, tem áudio se quiser. Pequenas reflexões que apontam para Jesus. Começa a criar essa rotina. É difícil pra caramba. Falhou, não olha para trás, mas olha para frente e persevera. Leitura de livros. Começa a ler bons livros. Tem tantos livros legais, galera, que falam sobre Jesus. Eu poderia indicar um monte para você aqui. Final do mês, vamos ter Conferência Teológica. Final do mês de junho, vou anunciar depois, daqui a pouquinho. Vamos ter livraria aí, separa um dinheirinho, investe em bons livros. Vai te ajudar a focar em Jesus. Por último, boas amizades. Não sei se você tem bons amigos que te fazem conversar sobre Jesus. Eu tenho. Eu tenho amigos que toda vez que eu converso com ele, é tão legal, porque sempre a conversa passa por Jesus. Ou que teve na minha vida ou na vida dele. Faça isso. Comece a conversar mais. Fale mais das suas fraquezas. Fale mais das suas vitórias. Mas fale sobre Jesus. São dicas que eu dou sobre esse tema. Pessoal, deixa eu caminhar para o fim aqui. Me dá mais 7 minutos e eu acabo. Eu preciso correr. Agora, sabe o que é legal aqui de Paulo? Ele não fala só sobre deixar de olhar para trás, não só sobre olhar para frente, mas ele fala também sobre a intensidade. Olha o que ele diz no verso 14. Eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz que o objetivo dele, a intensidade dele é perseguir esse alvo que é Jesus. E a palavra que ele usa aqui, isso é muito legal, preste atenção, isso é muito legal. A palavra quando ele coloca aqui que eu prossigo para o alvo, essa palavra prossigo, é a palavrinha no grego chamado dioko, não é diogo, é dioko. Também intenso, tanto quanto o diogo, mostra intensidade, mas a palavrinha é dioko, com K. E você sabia que é a segunda vez que ele usa essa palavrinha aqui nesse contexto? Sabe aonde que ele usa a primeira vez a palavra de perseguir intensamente algo? Sabe onde é? Lá no verso 6, quando ele diz que ele perseguia a igreja. Loucura, né? No verso 6 ele diz que ele se refere a uma perseguição intensa à igreja de Jesus. Mas agora no verso 14, ele diz que mudou tudo. E agora há uma perseguição intensa a Jesus. Ele quer perseguir a presença de Jesus, a comunhão com Jesus, de maneira intensa e real. A mesma energia que ele usava para acabar com a igreja, é a energia que ele usa agora para promover a igreja. A mesma energia que ele usava para acabar com Cristo, é a energia que ele usa agora para conhecer a Cristo, na mesma intensidade. Isso é muito legal, porque provavelmente esse é o objetivo nosso. É como aquela menina do início, da Sandy. É como aquela menina que coloca toda a sua energia, como ela persegue aquilo que ela ama. E aquela menina precisa descobrir que ela precisa usar essa energia toda essa animação, essa perseguição a um outro Senhor, a um outro Deus, que jamais vai decepcioná-la, que é Jesus Cristo. O ponto aqui, e eu estou fechando, prometo, como seria, preste atenção, como seria para você, se você colocasse a mesma dedicação, a mesma intensidade, que você usa para tantas outras coisas que você valoriza na sua vida, como seria se você redirecionasse essa paixão, essa intensidade para Cristo? É o que Paulo está tentando ensinar para a gente aqui, é o que ele está tentando viver. Aquilo que ele era apaixonado, ele deixou, mas essa paixão permanece, mas ele redirecionou e colocou no lugar certo, Jesus Cristo. Quero terminar falando do último ponto aqui. Alegre-se com os pequenos progressos. Ponto 4. Olha que legal que Paulo fecha esse trecho. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Olha que legal, Deus trabalhando com a gente, nos esclarecendo as coisas. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Legal, não? Paulo no verso 12 diz que ele não alcançou ainda. Paulo no verso 15 diz que ele já alcançou.
E aí? Ele alcançou ou não alcançou? Ele está doido? Toma muito vinho enquanto escrevia? O que está acontecendo aqui com Paulo, né? Será que ele esqueceu do que ele escreveu acima? É óbvio que não. O que ele está fazendo? Celebrando o progresso. Ele está dizendo, olha, estou progredindo. E esse é um sinal de que Deus está trabalhando em mim. Sim, eu tenho muito para crescer, mas eu já cresci um pouco. Sim, eu tenho muito para amadurecer, mas eu já tenho certa maturidade. Ele está vibrando com isso, ele está celebrando isso. E está incentivando aquela igreja, nos incentivando a celebrar isso também. Os pequenos progressos, as pequenas vitórias. Sim, tem derrotas, é verdade, mas há vitórias, há progresso, e Paulo está celebrando, e ele diz para a gente, se alegre com isso, se alegre que Deus está trabalhando com você, ainda que você não esqueça alguma coisa, fique tranquilo, Deus vai te mostrar, se não agora, na eternidade, mas Ele vai te mostrar, então somente viva dessa forma, caminhe nessa direção, e é assim que ele termina, e eu quero terminar dessa forma, se alegrem com seus pequenos progressos, vivam de acordo com o que você já alcançou. Compartilhe o seu progresso. Conte para as outras pessoas de como Jesus está trabalhando na sua vida. Vá no pequeno grupo durante a semana e conte para as pessoas os pequenos progressos, as pequenas vitórias. Se alegrem uns com os outros. Isso é muito legal. Porque Deus se alegra, obviamente, com esses pequenos progressos que acontecem em nossa vida. Meu desejo, queridos, para mim e para você, é que você busque a humildade. Que você saia daqui hoje reconhecendo que você tem muito para crescer. Porque eu saio daqui reconhecendo que eu tenho muito para crescer. Mas não para aí. Isso não é suficiente. Deseje mudança. Ore para que Deus mude o seu coração e te dê um desejo real de crescer, de aprender e de amar Jesus como aquela menina ama Sandy. Ora assim, Deus, como eu queria amar Jesus como a menina ama Sandy. Mas não só fique no desejo. Trabalhe no seu foco. Peça para Deus identificar as áreas que você precisa desenvolver, que você precisa atacar, que você precisa priorizar. Peça para que Deus te ajude a dizer não para aquilo que tem que ser dito não, para que você possa dizer sim para aquilo que tem que ser dito sim. Desenvolva a estratégia correta. Não olhe para trás, olhe para frente, busque intensidade e alegre-se com os pequenos progressos. Esse é meu desejo para mim e para você. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos. Senhor, fala ao nosso coração. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Não é um jargão. Não é uma frase pronta. É uma realidade, Senhor. Se a gente tem às vezes a oportunidade de olhar para o nosso coração, a capacidade que nós temos de adorarmos tantas outras coisas que não a Jesus, é impressionante, Senhor. A capacidade que eu tenho de me apaixonar por coisas terrenas, e muitas vezes, em detrimento do meu relacionamento com Jesus, é enorme. Isso é assustador, Senhor, quando eu olho para essa realidade do meu coração. Mas mais assustador é saber que mesmo o Senhor sabendo disso, é saber que mesmo o Senhor sabendo que eu te trocaria por coisas tão idiotas, é saber que mesmo o Senhor sabendo que eu era tão cego quanto aquela menina que ama a Sandy ainda assim o Senhor me amou, o Senhor se entregou por mim, o Senhor abriu os meus olhos e fez perceber quem eu era e quem o Senhor é. Senhor, obrigado porque o Senhor jamais desiste da gente. Obrigado porque o Senhor insiste em nos convencer das nossas estupidez, das nossas cegueiras. E obrigado porque constantemente o Senhor se revela a nós. E o Senhor aponta as nossas vidas para Jesus Cristo. E eu glorifico ao Senhor por isso. Deus, obrigado por esse tempo de reflexão aqui com meus irmãos e com meus amigos. Que privilégio, Deus, é poder olhar para a vida de Paulo e saber que ele também estava na luta tanto quanto a gente está. Então a minha oração por mim e pelos meus irmãos essa noite é que o Senhor nos ajude, Deus, a verdadeiramente começar a experimentar essa realidade de viver essa vida centrada em Jesus. Nós precisamos do Senhor, é verdade. Somente força de vontade não é suficiente,
mas precisamos do Senhor. E que bom, Deus, que todos os recursos que nós precisamos para viver uma vida centrada em Jesus, o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Fala com a tua igreja, Deus. Começa verdadeiramente a mexer em nossos corações. Nos livra da superficialidade e nos dá profundidade no relacionamento com Jesus Cristo. Deus, hoje à noite, salva pessoas. Se tem alguém aqui, Deus, amigos nossos, que regularmente estão aqui, mas que ainda não se entregaram, ainda não se renderam inteiramente a Jesus Cristo, ainda não fizeram, Deus, aquela oração de dor, de confissões de pecado, e não se maravilharam ainda com Jesus Salvador, para que se hoje, Deus, for da tua vontade, se o Senhor quiser salvar alguém, faça nesse instante, Senhor. Convence alguém aqui hoje à noite do teu pecado, do juízo, da condenação, e se revela a essa pessoa de maneira maravilhosa, Deus, essa noite. E para que essa pessoa nesse instante, ela sinta algo que ela nunca sentiu, a transformação que ela nunca experimentou, porque nesse instante ela está percebendo o quanto Jesus é maravilhoso, porque nesse instante ela está percebendo que Jesus salva, que Jesus transforma. E que talvez hoje, para alguns aqui, vai se inaugurar essa vida onde tudo é sobre Jesus. Essa é a minha oração, Deus, esse é o meu desejo. Em Jesus que nós oramos. Amém.